que o livro de 2 Reis 7. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada para um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão, aleluia, glória a Deus, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-á fazer isso? E ele lhe disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Aleluia. Olha como é importante. É o mesmo livro de 2 Reis, só que aqui está no versículo 2, capítulo 7, versículo 2, que ele diz: e assim e o Senhor fizesse abrir janelas no céu, poder-se-á fazer isso? Ele duvidou da palavra de Eliseu. Sabemos que Eliseu era um profeta de Deus. E ele foi deixado, quando Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, ele foi deixado no lugar de Elias. E ainda com porção dobrada. Se Elias era um grande profeta, Eliseu ainda ficou com porção dobrada. Mas aquele guarda, ele duvidou. E aí, na mesma hora, Eliseu, ele não teve misericórdia, nem dó nem piedade. Ele disse: fazer-se-á isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, e porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais fizeram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos. Aí, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios, e se deixaremos viver, viveremos, e se não nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se a um crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, dos reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram do crepúsculo, e deixaram suas tendas e os seus cavalos, seus jumentos no arraial, como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, este leproso à entrada do arraial, entrando numa tenda, comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram, os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disseram uns para os outros: não fizemos bem? Este dia é dia de glória a Deus. É dia de boas novas. E nos calemos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem vos homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei.
E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que os sírios os fizeram. Bem sabem eles que esfamados estamos, pelo que saíram do arraial e esconderam-se pelo campo, dizendo: quando saíram da cidade, então o tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, ciclo de cavalos do resto que ficou aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas, e já pereceram, e enviemo-nos e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos e carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos. E os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram-se os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha e um ciclo de 2 medidas de cevada, por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta, o capitão, cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus que falou, quando o rei dissera a ele: porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase por este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo na porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderei cear isso, fazer conforme esta palavra? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim se sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu. Glória a Deus. Que palavra, que mensagem. Fique com esta palavra.